Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar então uma nova aula, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a coleta ocular, coleta de ouvido, hemocultura, ponta de catéter intravascular, tá? Então a gente já falamos aí todo tipo de coleta, de naso, de orofaringe, tanta parte aí de trato respiratório superior, inferior. Então agora a gente vai começar a falar mais outros tipos de coleta, tá bom? Bom, com relação à parte de coleta de secreção ocular, tá? Então, geralmente, quando se pede isso, a suspeita, né? A maioria das suspeitas é conjuntivite, né? Ou uma ceratite, algum outro tipo de infecção bacteriana nos olhos do paciente. Então, às vezes, o paciente vai lá no médico, reclama, né? Que tá com essa secreção purulenta, que tem coceira, ardência. E aí o médico já até receita para ele antibiótico, mas ele faz a utilização do antibiótico tópico, né, nos olhos, e mesmo assim ainda persiste, né, essa secreção. Então o médico resolve fazer então uma coisa de secreção ocular, tá? Então eu até coloquei para vocês que a maioria das amostras oculares deve ser coletada pelo oftalmologista, mas o biomédico também habilitado pode, ou o enfermeiro também. É que na maioria das vezes é para o oftalmologista, porque geralmente essas amostras elas vêm mais de fora, né? Porque esse paciente vai na clínica, no consultório médico do oftalmologista, e ali ele já faz a coleta, o próprio médico, e já manda para o laboratório. Então, na maioria das vezes, essa coleta ela vem mais de fora, né, na parte mais externa, né, do que realizada mesmo dentro do laboratório, tá bom? E a outra questão também é que o indivíduo que tem essa secreção, ele tem muita secreção purulenta às vezes, né? Então, por isso que é necessário sempre desprezar essa secreção purulenta superficial. Até porque muita dessa secreção purulenta tem uma grande quantidade de células lisadas, né, principalmente células do sistema imune, porque os neutrófilos vão lá, tentam fagocitar a bactéria, e no processo da fagocitose o próprio neutrófilo já é lisado, junto com as bactérias lisadas que ele fagocitou. Então ali não é uma amostra ideal, porque se você pegar aquela secreção superficial, você vai ver só resto de célula lisada e bactéria lisada. Então por isso que tem que limpar essa secreção purulenta, superficial, e depois seguir com o procedimento de coleta e coletar com um suave, tá? Qual o tipo de suave que é utilizado? Esse suave estéreo de alginato de cálcio. Esse é o ideal para você utilizar, tá bom? Que aí ele permite também ter uma boa quantidade de amostra e também não traz nenhum tipo de toxicidade para os olhos do paciente, tá bom? E, então é necessário então remover essa secreção superficial e depois disso já pegar esse suave aqui estéreo de alginato de cálcio e fazer, né, rolando, né, passando o suave sobre a conjuntiva, tá? Antes da aplicação de medicação tópica. Então, se ele está fazendo medicação tópica, o ideal é não utilizar, tá? Então, antes dele aplicar, o médico vai lá e coleta, tá bom? Faz a coleta. E o ideal também é coletar amostras de ambos os olhos com suaves separados. Então, coletou o olho direito, escreve lá, coleta do olho direito. Depois, coleta do olho esquerdo, escreve coleta do olho esquerdo. Então, por isso que é necessário coletar os dois, identificar qual é o olho que você está coletando. E após a coleta, anotar na etiqueta o horário de coleta, tá? Tem que anotar o horário, porque isso é importante, tá bom? Até para não conformidade, porque o processo de cultivo dessa amostra tem que ser rápida, tá? Tem que enviar ao laboratório imediatamente e não pode refrigerar os meios de cultura inoculado, tá? Não pode refrigerar esses suaves que tem alginato de cálcio, porque ele pode danificar. Então, o ideal é você não refrigerar, tá? Você já coletou, manda direto para o laboratório, chegou na rotina, já tem que começar o processo aí de cultura, tá bom? Aqui coloquei algumas observações, né? Então, aqui com relação à parte de secreção conjuntival, né, de conjuntivites. Então, para bacteroscopia e cultura, então utiliza suave de algodão alginatado. Para a pesquisa de clamídia, também pode utilizar o suave de algodão alginatado, mas também pode utilizar alça bacteriológica ou espátula de Kimura, tá? E a pesquisa de clamídia, né, para a pesquisa de clamídia é realizada por reação em cadeia de polimerase, tá? Então, toda vez que se pede, tipo, secreção ocular para pesquisa de clamídia. Então, nesse caso aqui, nesse tipo de amostra, se faz PCR,
tá bom? Para identificar aí a pesquisa de clamídia. E aí, no caso aqui, se for para pesquisa de clamídia, tem que utilizar frasco específico para coleta, que é fornecido pelo laboratório, que a gente chama que é um tubo com água saborô, tá? Que deve ser inoculado quando houver solicitação de cultura para fungo, né? Porque como a clamídia é um fungo, não é uma bactéria, então o procedimento tem que ser um pouquinho diferente. Então você pode sim coletar com esse suave algodogenatado, até com alça ou espátula, mas tem que introduzir ele dentro de um tubo com água saborô, tá? Porque ele é específico para fungo, tá bom? E também vai manter a amostra íntegra para você fazer aí o PCR, tá bom? Para úlcera de córnea, tem paciente que desenvolve essas úlceras na córnea, então você também pode utilizar espátula de Kimura, alça de platina ou lâmina de bisturi e agulha descartável. Então aqui no caso, tá vendo? Em caso de úlcera de córnea, como você tem que utilizar bisturi, você tem que raspar, né? Aí aqui realmente o ideal é que seja realizado pelo oftalmologista, um médico, tá bom? E aí no caso aqui pode utilizar o anestésico e tem que utilizar o anestésico que é o hidrocloridato de proparacaína 0,5%. Tem que ser esse tipo de anestésico, porque senão se você utilizar um outro pode dar interferência na amostra aí do paciente, tá bom? Aqui mais com relação ao processamento das amostras, então quando chega no laboratório, tem que se fazer a bacterioscopia pelo GRAM, então vai pegar esse suave e passar numa lâmina e fazer a coloração de GRAM, para ver se é positiva e negativa, e semear essa amostra em água-sangue ou água-chocolate, incubar de 35 a 37 graus, em torno de 24 a 48 horas. Mas, dependendo aí de qual tipo de condição clínica, pode ser que o meio de cultura que você vai processar essa amostra seja diferente, tá bom? Então, por exemplo, se é suspeita de conjuntivite, então o H-sangue, o chocolate, né? Por exemplo, o McConkey, eles podem ser utilizados para conjuntivite, tá bom? Agora, ceratite, tá vendo? Ceratite pode utilizar H-sangue, chocolate, McConkey, mas pode ser também cultura para fungo, cultura para micobactéria, né? Porque ele tem vários tipos de patógenos, tá? Que pode desenvolver a ceratite. Então, às vezes, o ideal é você cultivar em diferentes tipos de meio, tá vendo? Então, aqui a gente tá mostrando aqui, ó, se for conjuntivite H-sangue, pode ser o influenzae. O chocolate, aureus, McConkey pneumoniae, né? Ou piógenes. Então, o ideal aqui é que você faça o cultivo em vários tipos de meios diferentes, porque você não sabe qual bactéria que o paciente tem. Então, você tem que cultivar diferentes tipos de meio para conseguir chegar num diagnóstico, tá? Que da ceratite, ela é mais o tipo de inflamação do tecido transparente que fica na parte frontal do olho da córnea, tá? Que também pode desenvolver infecções aí bacterianas ou fúngicas também. Já essa endoftalmite, né, ela já é uma infecção bacteriana causada por estafilococcus, tá? Aureus, né, ou septococo, tá vendo? Bacilos. E também tem vários tipos de meio que se utiliza para cultivar. A celulite periorbital, que é uma infecção bem contagiosa, tá? Ela é de caráter infeccioso e muito grave, e ela afeta todo o tecido mole que rodeia essa órbita ocular, tá? E também faz o cultivo para H-sangue, para chocolate, McConkey, para diferenciar quais esses tipos de bactérias aqui, tá bom? E a celulite orbital, né? A celulite orbital também utiliza H-sangue, até para ver Staphylococcus aureus. Essa celulite orbital, ela é uma infecção também que afeta o tecido todo da órbita, em volta e atrás do olho, então ela também é um caráter bem grave. E aqui são outros tipos de meio também para você analisar a celulite orbital. Então, tá vendo? Então, você tem que realmente cultivar, né, essa amostra do paciente em diversos tipos de meio para você chegar aí no diagnóstico, tá bom? Bom, já na secreção de ouvido, também é um paciente que reclama, né, tem uma infecção aí bacteriana no ouvido, ele não consegue escutar, sentir muita dor, né, tem febre, também usou antibiótico, não adiantou, aí o médico pede aí uma secreção, uma coleta de secreção de ouvido, tá bom?
O procedimento de coleta, né? Ouvido, orelha externa. Então, a amostra do ouvido externo não reflete a causa da otite média, exceto quando houver ruptura recente da membrana do tímpano, tá bom? Isso é importante. E aí, no caso do ouvido também, remover secreção superficial, igualzinho da secreção ocular, o ouvido também. Remove essa secreção superficial com o suave umedecido e salina estéreo. E aí, depois disso, vocês inserem um suave dentro do canal do ouvido até encontrar resistência. Você vai introduzindo ela até encontrar resistência, tá? Quando você introduziu aqui até encontrar resistência, você vai girar o suave e coletar o fluido, tá? E coletar, assim que você girar o suave, coletar esse fluido, você vai colocar esse suave no meio Stuart, que eu já tinha falado para vocês anteriormente, né? E enviar para o laboratório, imediatamente também, tá bom? Agora tem casos de timpanocentese ouvido, orelha média, que é um procedimento mais invasivo, então aqui no caso tem que ser realmente por médico, porque ele utiliza uma técnica de aspiração por seringa para obter o fluido do tímpano, como se fosse realmente uma lavagem, né, de ouvido, né? E a amostra deve ser coletada em tubo estéreo ou enviada na própria seringa, tá? E aqui é importante, né? Quando remover a agulha, tem que vedar a seringa com tampa, que é essa tampa de lock, que eu coloquei para vocês aqui, para vedar bem, né? Para não ter nenhum problema de essa secreção sair para fora. E após a coleta, anotar na etiqueta a data e horário da coleta e transportar também a amostra imediatamente ao laboratório, tá bom? Então, com relação ao transporte e armazenamento de secreção de ouvido, então toda essa amostra aspirada, tá? Tanto se for essa aqui da timpanocentese, tá? Ou um procedimento mais simples, tem que ser também enviado imediatamente ao laboratório. E a temperatura ambiente também não pode refrigerar essa amostra, tá? O SUAB meio Sturge de transporte vai enviar ao setor de microbiologia, no máximo aí 8 horas, mantida a temperatura ambiente, tá bom? Então, esse do ouvido ele tem ainda tem um tempo máximo ali para você fazer o procedimento microbiológico, né? Até de 8 horas. Ele é diferente dos olhos, que dos olhos realmente tem que ser o quanto antes, até 2 horas, o quanto antes já processar, tá? E o do ouvido até 8 horas, se tiver na temperatura ambiente, ok, para você começar a realizar os procedimentos microbiológicos, certo? Bom, na secreção de ouvido e de olhos é muito tranquilo, né? Não tem nada assim de dificuldade nesse tipo de coleta. E chegando na microbiologia, só fazer o processo aí de cultura, né, dessa amostra, né? E fazer lâmina para identificar bactéria positiva, gram positiva e gram negativa por coloração de gram, tá bom? Bom, outro procedimento também é a hemocultura, né? E a hemocultura é um exame laboratorial que permite identificar micro-organismos patogênicos no sangue, seja eles bactérias ou até fungos, né? Eu falei brevemente, né, de hemocultura na aula de coleta, então a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a hemocultura, tá bom? E geralmente quando se pede hemocultura, quando o paciente tem sinais e sintomas de sepse, né, como uma febre de origem desconhecida, calafrios, fadiga, e quando se faz o hemograma, a quantidade de leucócitos dele está muito elevada, né? Principalmente sepse. Então, o paciente, de repente, sei lá, fez uma cirurgia, e aí, de repente, ele começou a ter febre pós-cirurgia, né? Ou o paciente tem realmente uma infecção bacteriana que está disseminando, né? Então, uma disseminação bacteriana. Toma um antibiótico e nada, continua a febre desconhecida e tem que realmente pedir o exame de hemocultura. E o exame de hemocultura você coleta através de uma punção venosa, né? Então é o mesmo procedimento da punção venosa, tá? Claro que tem algumas questões aqui importantes que eu vou falar para vocês, mas também da mesma maneira tem que saber coletar o sangue do paciente, né? Então tem que ter essa habilidade, tá? E seguir o passo a passo com relação aos cuidados com essa amostra, tá bom? Com relação aos procedimentos da coleta de hemocultura, então é importante higienizar as mãos, né? Tem que preparar o material, tem que identificar o frasco com uma etiqueta com código de barras, que eu já falei para vocês. Anotar o nome do paciente, leito, né? Se ele tiver, no caso, internado, data, hora e local de coleta e o sítio anatômico, tá bom? Então tem que falar
olha, foi aveia, né, que eu coletei da parte esquerda, da parte direita. Tem que falar qual é o tipo de veia que você está utilizando. É a mediana, né? Ou é a veia mais lateral? Tem que falar qual braço que você está coletando, tá? E que possível veia que você está coletando também. Isso é importante, tá bom? Depois disso, limpar a tampa de borracha, né? Que aqui tem uma tampinha de borracha nesse tubinho, né? Tem uma tampinha de borracha aqui que eu já vou mostrar para vocês. Tem que retirar, tá? Limpar essa tampa de borracha com algodão embebido em álcool 70 e manter o algodão sobre o frasco até o momento da punção, tá? E proceder aí às instruções do fabricante. Tem que escolher sempre o melhor local de punção para coleta de sangue, colocando o garrote, fazendo, né, apalpando, que eu já falei para vocês essa aula, às vezes o paciente, escolher a mais calibrosa e menos móvel, tá bom? E soltar depois que você conseguiu verificar o local de punção, né? Então, o ideal aqui nesse caso é coletar com a seringa, tá? Deixa eu voltar aqui. O ideal é você coletar com a seringa, tá? Eu acho melhor, tá bom? Você coleta com a seringa do paciente, com uma seringa e a agulhinha, e depois que você terminou o procedimento, você já introduz diretamente já a agulha no frasco, tá? Depois mais pra frente eu vou mostrar lá para vocês um vídeo no YouTube. Tem indivíduos que utiliza, né, a própria material de vácuo, né? Quem tá mostrando aqui, né? Já coleta aqui e já introduz no frasco, tá bom? Mas pode às vezes você mexer esse scalp e você perder a veia de punção. Então, eu, na minha opinião, acho melhor coletar com a seringa e depois você transferir para o frasco, tá? Mas de tudo é válido, desde que você siga aí certinho os procedimentos, tá bom? E depois que vocês escolheram a punção do paciente, né? Colocou o garrote, apalpou, viu qual que é a veia certinho, vocês vão fazer a antisepsia com clorexidine alcoólico 0,5%, tá? Não se utiliza esses tipos de álcool 70, tá? Que esses mais comuns que eu utilizo. Tem que utilizar essa clorexidina alcoólica 0,5%, tá bom? Vai fazer fricção da pele em círculos semiabertos, tá? A partir do ponto a ser posicionado e secar por 30 segundos. Aí, em seguida, aplicar novamente a clorexidina alcoólica 0,5%, utilizando novo algodão ou gaze. Esperar mais 30 segundos para secar. E repetir o procedimento por mais uma vez, aguardar secar. Tem que fazer tudo isso, gente, para evitar contaminação, tá? Porque lembre que na pele tem uma grande quantidade de Staphylococcus aureus, tá? E aí vai acontecer? Vai vir hemocultura, a amostra achando que o paciente está com uma infecção bacteriana na corrente sanguínea, presente na corrente sanguínea, na verdade foi porque teve um erro, né, na coleta da hemocultura, ou seja, você fez uma contaminação, né, um erro pré-analítico. Então, utilizou uma luva suja, não lavou bem as mãos, não fez a asepsia correta com a clorexidina alcoólico e tem que fazer várias vezes, tá? E aí, nesse momento, se você não seguir esse passo a passo, você vai contaminar a amostra, porque vai vir a amostra do paciente com estafilococo presente na pele dele, não que está na corrente sanguínea, tá bom? Depois disso, né, colocar novamente o garrote para pulsionar a veia com a agulha e a seringa, né? Ou dispositivo para coleta a vácuo, como eu falei para vocês, pode utilizar os dois, eu acho mais fácil a seringa, tá? E sem tocar diretamente no local de punção, você não pode mais tocar, tá? Por isso que aqui tem que ter muita habilidade. Então aqui primeiro faz todo o procedimento, escolhe qual que é a melhor veia, qual que é a mais calibrosa, até coloca o garrote, solta o garrote, faz asepsia, tá? Aí você já viu onde que tá a veia, de novo coloca o garrote, pulsiona a veia, tá? E não pode tocar na punção, porque às vezes a gente vai lá e coloca o dedo em cima de novo, e não pode mais. Uma vez que você já escolheu ali, puff, tá? Coloca já a agulhinha, tá bom? Por quê? Porque se você encostar, pode ser que mesmo com esse procedimento que você está limpando, ainda tenha quantidade de bactéria, e aí você vai contaminar a amostra, tá? Coletar de 5 a 10 ml de sangue
adulto, se for adulto, ou de 1 a 4 ml crianças para cada frasco. De criança eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque vai depender da volemia, né, do volume sanguíneo dessa criança, tá bom? Depois disso, ao retirar a agulha, fazer compressão local com algodão seco, sem flexionar o braço, e transferir a amostra para os frascos de hemocultura, se no caso aí você coletou com agulha e seringa, tá? Também, né, deixar esse frasquinho tem que estar limpo antes, tem que estar certo tudo certinho, tá? Dispensar material de pulsão local apropriado, né, dispensar a agulhinha e depois lavar as mãos de novo, tá bom? E aqui tem alguns procedimentos ainda, umas observações importantes com relação da amostra, né? Se a amostra for obtida a partir de catéter vascular, deve ser realizada a antisepsia do local a ser posicionado com álcool 70, tá? Se for de catéter vascular. E a técnica de coleta de sangue através de catéter tem que ter muito cuidado, tá? Não é algo assim, às vezes as pessoas podem ter muito problema de contaminação com relação ao uso de catéter, tá? Então, a técnica de coleta de sangue através aí de catéter, ela deve ser utilizada somente para o diagnóstico, tá? De infecções relacionadas ao dispositivo, tá? E deve ser sempre acompanhada de uma amostra de sangue periférico, tá certo? Pulsões arteriais, gente, não trazem benefício na recuperação dos micro-organismos, tá bom? E também não se recomenda a troca de agulha entre a coleta e a distribuição do sangue nos frascos específicos. Não façam isso, utilize a mesma agulha que você coletou, você coloca também, tá? E o volume de sangue coletado por frasco, tá? Quanto maior o volume de sangue inoculado no meio de cultura, melhor a recuperação de micro-organismos, tá? Entretanto, gente, o excesso de sangue em desproporção com o meio de cultura que está nesse frasco pode inibir o crescimento de micro-organismos. Então, frascos que possibilitam uma coleta de até 10 ml aí são os mais indicados, tá? Totalizando 20 ml por pulsão. Então, você vai utilizar aí 2 garrafinhas, tá bom? Distribuídos pelo número de frascos preconizados ou não, tá? Ou seja, tem que utilizar um par de frascos por pulsão amostra, tá? E para crianças, tá bom? O volume ótimo de sangue, ele não é muito bem definido, mas tem na literatura, que eu vou colocar aqui para vocês, com relação ao tipo de quantidade de sangue ideal para você coletar dessa criança, né? Tem que ter uma relação, né? Direta aí entre o volume de sangue obtido e a detecção da infecção, tá? Então, a amostra de sangue com volume maior ou igual a 1 detectaram mais bacteremias que amostras com volumes inferior a 1 ml, tá bom? Então, tem que levar em consideração a isso. E aqui na tabelinha, mostro para vocês o volume de sangue sugerido para hemocultura de lactantes e crianças, né? Então, aqui mostrando, né, na literatura, esse é o ideal para utilizar. Então, criança com menos de 1 quilo, com volemia, que é o volume sanguíneo, né? De 50 a 99, na cultura número 1, 2 ml, tá? E pronto, não precisa utilizar a cultura número 2, né? Até porque ela só tem menos de 1 quilo. Então, você vai utilizar o volume total de sangue 2 ml, tá? De 1,1 a 2 quilos, volume 2 ml na cultura 1, 2 ml na cultura 2. Porque lembra, são 2 frascos. Então, ou seja, criança com menos de 1 quilo só utiliza um frasquinho com 2 ml e pronto. Criança de 2 a 12,9 quilos, na frasquinho número 1, 4 ml, no 2, 2 ml. Criança de 3 a 36 quilos, na cultura número 1, no frasquinho número 1, 10 ml, outro 10 ml. Agora, quando tiver mais de 36, aí pode coletar aí 20 ml, tá? No volume total de sangue 40, tá bom? E aqui nessa parte aqui também, tem que levar em consideração as recomendações para coleta de hemocultura em diferentes condições ou síndromes infecciosas, porque dependendo da suspeita, tá? É necessário aí você utilizar qual é a quantidade ideal que você tem que utilizar de frasco com relação àquela condição, tá bom? Então, assim, pessoal, de forma prática, a coleta ela deve ser indicada precocemente já ao início dos sintomas de infecção, tá? Antes já do início de utilizar antibiótico intravenoso, tá? Se o paciente tiver
em vigência de antimicrobianos, as hemoculturas elas vão ser obtidas imediatamente antes de administrar a primeira dose, tá? Então, lembre, tem que coletar por perpulsão venosa, logo inicia o aumento de temperatura do paciente, assim que ele tiver uma febre desconhecida, uma febre recorrente e tal. E aí, no caso, tem que utilizar, dependendo da condição, qual o tipo de amostra, quantas amostras que eu tenho que ter ali que seja suficiente. Então, por exemplo, se o paciente tem suspeita de bacteremia ou fungemia primária ou secundária, então uma endocardite, uma meningite, osteomielite, artrite, pneumonia, a recomendação é utilizar de 2 a 3 amostras, né? Então, de 2 a 3 garrafinhas, uma após a outra, diferentes sítios anatômicos logo após os sintomas, ou seja, coletar em diferentes veias. Então, você pode coletar, por exemplo, vamos supor que seja de 2 frasquinhos, então coleta um frasquinho na veia do braço direito e outro frasquinho na veia do braço esquerdo. Se for 3, coleta 2 em um, 2 no mesmo sítio anatômico e o outro em outro sítio anatômico. Então, você tem que colocar sítios anatômicos diferentes, isso é ideal, tá? Ou muda a veia, pode utilizar o mesmo braço, mas vai coletar a veia mais lateral ou a veia mais mediana, tá? Febre de origem indeterminada, então se tem abscesso oculto, febre tifoide, brucelose, síndrome infecciosa não diagnosticada, então também de 2 a 3 amostras, uma após a outra, diferentes sítios anatômicos inicialmente, se negativo nas primeiras 24 a 48 horas de incubação, obter mais 2 amostras, uma após a outra, de diferentes sítios anatômicos, tá? Que pode acontecer que vem a amostra, mesmo assim não foi suficiente, porque ele está no processo inicial de infecção, então a amostra que veio não foi suficiente para cultivar e identificar a bactéria, então tem que repetir novamente, tá? Suspeita de bacteremia ou fungemia com hemoculturas persistentemente negativas. Recomendação: considerar métodos alternativos de hemocultura, específico para aumentar a recuperação de micobactéria, fungos ou micro-organismos fastidiosos. Então, por isso que tem que sempre levar em consideração a condição do paciente, que o médico vai passar essa condição, né, para quem vai fazer a coleta, olha, tem suspeita disso, suspeita daquilo, e a partir disso, vocês saberem qual é o tipo de procedimento ideal para coletar essa amostra do paciente, tá bom? Então, tem esses tipos de variáveis que podem ocorrer, tá? Então, como eu falei para vocês, as variáveis mais críticas para a positividade do exame é quanto maior o volume, maior a chance de positividade, né? Mas tem que respeitar também a idade do paciente, se é adulto ou criança, o volume recomendado pelo fabricante para os tipos de frascos utilizados também, e manter a proporção de sangue, tá? Com relação ao caldo de cultura que está ali dentro do frasco, tá bom? Então, para adultos, então, geralmente coleta-se aí o normal de 5 a 10 ml de sangue, tá? Por frasco em cada pulsão, então totalizando aí 20 ml, distribuído pelo número de frascos indicados, tá? Ou seja, um par de frascos por pulsão amostra, tá certo? Mas, se tiver algum caso, né, nessas condições, pode-se obter aí mais amostras, tá certo? E com relação à criança, é extremamente importante, tá bom? Levar em consideração o peso dessa criança, tá? Porque você não pode coletar uma quantidade de sangue se o peso não é compatível. Se essa criança pode ficar desnutrida, desidratada, ter uma anemia profunda e levar até a morte. Então, por isso que tem que levar em consideração das crianças o peso dela e a volemia também, tá? O volume sanguíneo, tá certo? Bom, e com relação aos frascos, né? Então, esses frascos que vêm com meio de cultura já aqui dentro, né? Tem vários tipos de frasquinhos, né? Então, tem os frasquinhos, geralmente os tipos de frascos, né? Tradicionalmente, que se utiliza aí para coleta é um par de hemocultura, né? Que é equivalente a uma amostra ou uma punção, que compreende aí um frasco aeróbio e anaeróbio, né? Então, tem frasquinho que é específico para fungo, tá? Então, você suspeita que é fungo, então tem um frasquinho específico para fungo. É específico para bactérias, né? Mas não sabe se pode ser bactéria aeróbia ou anaeróbia, né? Aí tem que escolher se é aeróbio ou anaeróbio. Geralmente, né, o que se é utilizado nesses pares de frasco é utilizar tanto um aeróbio, tanto um anaeróbio, tá? Porque tem muitos estudos que mostraram, né,
que o anaeróbio era suficiente. Mas depois eles perceberam que no anaeróbio, às vezes dava amostra negativa e o paciente persistia, né, com febre, persistia ainda, né, com quadro de sepsia. E aí, quando se cultivava com a meio de cultura aeróbio, micro-organismos aeróbios, dava positividade. Então, o ideal, tá, é utilizar pelo menos um par de frascos, né, par de frasco, tanto ana quanto o aeróbio, porque se não der positivo nenhum, pode dar positivo no outro. Então, lembre, você está tentando achar um diagnóstico, então você não sabe ainda de fato que tipo de bactéria é essa. Então, para você ficar repetindo toda hora a coleta do paciente, já coleta já para tanto para anaeróbio e aeróbio, porque ali você já consegue fechar o diagnóstico, tá certo? Beleza, pessoal? Então por isso que o ideal que recomenda-se que preferencialmente as hemoculturas de rotina incluam frascos pareados, tá? De hemocultura, tanto aeróbia e anaeróbia, tá? Então isso que seria o ideal aqui, que são esses frasquinhos aqui. Aí tem de várias marcas, né? Tem da BD, tem da Thermo, aí depende aí do laboratório que utiliza, tá? Bom, com relação aos procedimentos de coleta, então, esses frascos aqui de hemocultura, uma vez que já foi coletado, eles devem ser utilizados em temperatura ambiente, tá? E mantido até o momento da incubação, também não refrigera. Vocês estão percebendo que a maioria desses, né, não refrigera. Momento da coleta, antes de administrar um antibiótico, como eu falei para vocês, e caso haja terapia antimicrobiana em curso, tem que priorizar o momento anterior à administração da droga. Então, se está terminando o ciclo do antibiótico, antes dele tomar a dose, já faz a coleta. Por isso que tem que saber exatamente os horários que o paciente está tomando antibiótico. Muitas vezes ele está internado, né? Vai tomar a última medicação dele, vai começar a tomar às 7 horas da noite. Então, antes das 7, já vai lá e coleta a amostra do paciente. Número de amostras local. Recomenda-se pelo menos 2 e não mais que 4 amostras de sangue para hemocultura, para aumentar a positividade e facilitar a interpretação dos resultados, tá? Cada amostra compreende um par de frascos por punção venosa, sendo 20 ml o volume ideal para adultos por punção, tá bem? Mais de 4 amostras, exceto no caso de endocardite, não acrescentam sensibilidade e podem contribuir para o desenvolvimento de anemia pelo paciente e gases necessários de insumo, tá? Então, não se utiliza mais do que 4 amostras. 4 amostras é o ideal, até 4. Mais de 4, o paciente pode desenvolver anemia, tá bom? Então, por isso tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E levar em consideração também das crianças, que vocês viram que o número de quantidade é menor, tá? Exceto o caso de endocardite, porque endocardite, que essas são as infecções que o paciente tem pós-cirurgia cardíaca, nesses casos pode utilizar mais de 4, porque às vezes só 4 amostras não é o suficiente para detectar a bactéria. E pode ser diversos tipos de bactérias, diversos tipos de classes. Então, o ideal é coletar mais amostras, só em caso de endocardite. Aí pode coletar 5, até 6 amostras aí dá, tá? Fora isso, não, tá bom? Aqui mais com relação à parte de pacientes com catéter de longa permanência, né? Coletar uma amostra de cada via do catéter, discriminando nos frascos de hemocultura de qual via foi colhido, tá? Com uma amostra de hemocultura periférica, tá? Então, além de você coletar do catéter, também tem que ter uma de periférica. Coletar as amostras de hemocultura preferencialmente em membros superiores, tá? Esse é o ideal. E membro inferior não é o ideal, a não ser que realmente não tenha condições mesmo, tá? Aí você coleta, mas o ideal é superior, até por questão de contaminação. Em caso de coleta do local, reforçar a antissepsia. Você vai coletar lá da perna do paciente, né, do pé do paciente, então a antissepsia tem que ser muito maior. Tem que fazer vários ciclos de limpeza ali, tá bom? Não se recomenda a coleta de uma única amostra de hemocultura devido à dificuldade na interpretação de contaminantes, tá? Exceto daquela criancinha de menos de 1 quilo, que é só um frasquinho mesmo, né? Mas o ideal é você coletar a amostra, né? Nunca coletar uma garrafa, sempre coletar sempre mais de uma, tá bom? Para evitar o contaminante, porque sempre a maioria das amostras de hemocultura tem contaminantes. Vocês vão ver na rotina que entra muita amostra contaminante. Mas se eu já tenho um outro frasco, ele pode me dar um suporte. Descarta esse que contaminou e utiliza o outro, tá bom?
Aqui mais com relação à ponta de catéter intravascular, tá? Então, essa parte do catéter também pode ser utilizado para fazer cultura, tá bom? Então, para a ponta de catéter, tem que lavar as mãos, calçar luvas de procedimento. A pele ao redor do catéter deve ser cuidadosamente desinfectada com cloroxidina. Após a secagem da solução sobre a pele, cerca de 30 segundos a 1 minuto, o catéter é removido cuidadosamente. O excesso de antisséptico sobre a pele pode ser removido ao final com álcool 70%. O segmento distal, que está investido na veia do paciente, aproximadamente 5 centímetros, é asepticamente cortado com auxílio de tesoura estéril. Tem que cortar um pedacinho e colocar em um frasco estéril seco e mandar para o laboratório, tá? Porque às vezes pode ser que a ponta de catéter, gente, pode estar contaminada. Às vezes acha que o paciente tem uma infecção bacteriana, né? E aí suspeita-se que não é que ele tem infecção bacteriana, é porque a ponta do catéter estava contaminada. Então o que você faz? Tira essa ponta de catéter, né? Corta um pedacinho e manda lá para o laboratório. Porque no laboratório se faz a cultura da ponta de catéter, porque se ele estiver realmente contaminado, né, tem que se colocar um catéter novo. Então, o processo de contaminação foi do catéter e não da infecção bacteriana, tá bom? Aqui está mostrando a bacteremia, né, ó, relacionada com o catéter vascular, então intravascular. Então, a cultura da ponta de catéter, você utiliza esse método de MAC, né, rolamento da ponta distal do catéter. Então, tá vendo? Tá aqui a mão do operador. Pode colonizar aqui dentro, né, bactéria, tá? E a sua solução está aqui contaminada. E a flora do paciente também, né? A flora da pele do paciente pode contribuir também para a contaminação aqui desse catéter, tá vendo? Aí contamina. Então você pega esse pedacinho aqui da ponta do catéter e faz um cultivo em água-sangue 24 horas, tá? E por que desconfia? Porque viu que no local da inserção do catéter tem sinais inflamatórios. Então, foi introduzido o catéter, já suspeita que está tendo um processo de infecção, porque você vê ali que aonde foi cortado o catéter está inflamado, né? Então, ele fica com edema, fica inchado, fica com vermelhidão, né? Por causa disso. Então, pega essa ponta e faz a cultura. E na cultura viu que deu positividade, tá vendo? E aí já consegue ali fechar até diagnóstico, tá bom? Aqui vou colocar para vocês, então, um vídeo falando da hemocultura, para ficar um pouquinho mais claro para vocês com relação à coleta. Eu vou tirar o áudio, que fica mais fácil. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui a limpeza das mãos, como eu falei para vocês, que é importante, tá? Então, sempre lavando, seguindo os procedimentos de biossegurança, tá? Lavando bem as mãos. Aí aqui tá separando os frasquinhos, tá vendo? Esse é o frasquinho que eu falei pra vocês, que tem a tampinha de borracha. Deixa eu voltar aqui. Tá, então você tem que tirar ela. Então o ideal, depois que você tira essa tampinha de borracha, tá vendo? Limpar, esterilizar. Então aí ela tá pegando ali um algodãozinho embebido com álcool, tá vendo? Limpa, deixa em cima, tá vendo? Não tira. Aí começa o procedimento para você identificar a veia do paciente, tá vendo? Coletou o garrote, tirou o garrote. Utilizar os equipamentos de biossegurança, então a luva, tudo certinho. E aí vai começar o processo da limpeza, tá? Agora a asepsia que eu falei pra vocês, tá vendo? Então faz movimento circular. Aí pegando uma gase estéreo para fazer aí fazendo de novo a asepsia, como eu falei para vocês do procedimento que tem que ser levado em conta, né? Que é lá com a cloroxidina alcoólica, né? Então ela fez isso. Então agora ela começa o procedimento aí da coleta. Aí tá vendo? Tá coletando com a seringa. E não pode encostar o dedo, né? Aqui ela tá encostando muito. O ideal não é não encostar tanto assim, tá?
Não pode colocar o dedo em cima do braço do paciente, tem que ficar em cima da agulha. Aí coletou com a seringa, tá vendo? Tira dessa parte que você deixou lá em cima do álcool, ó, aí introduz a agulha direto no frasco e injeta a amostra, tá vendo? Aí homogeneiza bem o frasquinho, identifica lá com o código de barra, com o nome do paciente, hora da coleta, o leito, tudo isso, tá? E não esquecer e falar qual que foi o braço que você coletou também. Aqui é mais uma relação anatomia, né, da agulha que tá falando. Toma cuidado com relação à coleta, outro procedimento para evitar a contaminação, tá? Porque realmente hemocultura tem muita contaminação de amostra devido a algum erro no procedimento, tá bom? Bom, outra questão importante também, depois desse processo, que depois que uma vez que foi feito o procedimento da coleta da hemocultura, né, coletou certinho, esse frasquinho vai para o laboratório, né? E chegando no laboratório, antigamente se fazia hemocultura manual, ainda se faz esse tipo de procedimento, mas o problema da hemocultura manual é que também tem muita contaminação no procedimento da amostra, tá? E pode aí gerar muitos resultados falso negativo, tá? Então hoje na maioria dos laboratórios existe já hemocultura automatizada, então já tem equipamentos específicos onde você introduz a garrafinha, né, da hemocultura dentro do equipamento e ele consegue ficar incubado ali dentro. Porque como ele já está com o meio de cultura já próprio, né, aí dentro do frasquinho, então colocando ali nesse procedimento aqui que a gente chama de o back time, tem outros tipos também de equipamento, introduz, né, a garrafinha aqui dentro e aqui já está tudo automatizado, você tira de temperatura, né, fica em temperatura ambiente, você consegue, por um sistema automatizado, você consegue visualizar pelo computador se cresceu colônia ou não, se deu positividade para que tipo de bactéria. Então é bem legal. E o legal da hemocultura é que eles até fizeram um gráfico mostrando, né? Ó, na hemocultura manual, 98% de amostras negativa e 2 positiva. Na hemocultura automatizada, 90% negativa e 10% positivo. Então tá vendo o que é uma automatizada? Fizeram um experimento aqui com o mesmo número de espécies, né? Cultivaram manual e cultivaram automatizado. E viu que no manual 2% deram positivo e no automatizado deu 10%. Então mostrando que ele é muito mais sensível, né? Para fazer esse tipo de cultura. E no automatizado, a incubação em até 5 dias. A sensibilidade então é maior. Bacteremias verdadeiras também geralmente apresentam positividade com tempo menor de 48 horas. E positividade do sistema. Tem que fazer o GRAM, tá? Mesmo assim, automatizados faz a coloração com GRAM e reporta rapidamente para a melhor evolução aí do caso clínico do paciente. Nos sistemas manuais, a incubação é até 7 dias e inspeção é diária visual. Tem que ficar toda hora lá e batendo o olho e vendo, né? E aqui, ele é automatizado, eu vejo tudo pelo computador. Não preciso ficar pegando na mão a garrafa nem nada. Ele fica lá dentro e eu consigo ver se está crescendo ou não as colônias por aqui, tá? E ele é mais, né, dá mais trabalho o sistema manual, porque você tem que ali, né, toda a operação, pegar a amostra que está ali dentro, ficar olhando toda hora, então você pode ali também se perder, ter algum problema nesse processo, tá bom? E mais possibilidade de contaminação, porque você fica tirando e colocando a garrafa, né, na estufa. Tirando e colocando, tirando e colocando. Então, nesse procedimento, pode ser que você se danifique a tampa, contamine o lado externo, então não é o ideal, tá? Aqui coloquei um videozinho também mostrando da hemocultura, como que funciona, aqui da empresa Thermo Fisher. Então aqui vai as garrafinhas certo? E é bem legal. Então, de fato, a automatizada ela é muito melhor, tá? Para monitorização, tá? E diminui bastante os níveis de contaminação e também com relação até os resultados aí
positivos e falsos negativos. Tá bom, pessoal? Bom, a aula de hoje é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda uma mensagem lá no fórum para mim. Um abraço.